Boa noite, pessoal, beleza? Prof. Ravan Leão aqui, ó, voltando, passando aqui para dar outra dica a respeito da Lei de Execução Penal para você que vai fazer o concurso AGP de Goiás, beleza? Gente, hoje o que a gente vai falar é sobre os conselhos dentro da LEP, né? Nós temos dentro da Lei de Execução Penal conselhos onde um grupo de pessoas tomam determinadas decisões a respeito de alguns pontos dentro da própria LEP. Nós temos o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, nós temos o Conselho Penitenciário e temos o Conselho da Comunidade. Só em termos de conselho, já são 3 conselhos para a gente estar trabalhando. Olha o quanto é complexa essa temática. Um conselho, já fala, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O que é política criminal? Política criminal é a atividade pela qual se cria as normas, se criam as leis, se criam os documentos a respeito do controle da criminalidade. Essa é a política criminal, composta em regra pelo legislador, mas também pelo Poder Executivo, realizando sua função atípica de legislar, que é quando ele cria, por exemplo, normativas no campo de resoluções, portarias, dentro das atuações nos estabelecimentos penitenciários, estabelecimentos penais, para regulamentar alguma atividade. Exemplo, o Departamento Penitenciário Nacional é o órgão de execução da política penitenciária em nível nacional. E assim, quando o MJ emana uma ordem, né, uma portaria, o DEPEN emana uma portaria, tudo isso entra dentro da atividade de política criminal e penitenciária, porque quando diz penitenciária é porque é voltada para as atividades desenvolvidas no âmbito dos estabelecimentos penais, tranquilo? Ficar de olho nisso aí. O que você tem que estar de olho? Ó, para ajudar vocês, o PDFzinho aí que a gente vai ajudar, olha só que beleza. Deixa eu ver se eu consigo me organizar aqui. Olha aí, ó. Que maneiro. Estou fazendo aqui o meu material aqui, ó, uma tabela das atividades, da composição do conselho, ó, de o que cada conselho faz, qual a composição desses conselhos, quais são o tempo de mandato dos membros desses conselhos, quais são as incumbências, né, que o termo dado é incumbência, que é a verdadeira atribuição, e a gente vai trabalhar isso para vocês aqui, beleza, e ainda vou disponibilizar o PDF para a gente arrebentar nesse AGP aí, beleza? Tranquilo. Vocês viram aí que o negócio ficou maneiro. Deixa eu me organizar aqui. Beleza, tranquilo? Então, gente, vamos lá. Quando falar em conselhos dentro da LEP, você já parte do pressuposto seguinte: é um colegiado, um conjunto de pessoas que tomam decisões no âmbito da atuação da legislação de execução penal. Ponto. Eu tenho um Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, já diz, ele abrange em nível nacional todo o país, todos os estabelecimentos penais. Eu tenho também o Conselho Penitenciário. Esse Conselho Penitenciário, ele está no campo estadual e do Distrito Federal, tá? Cabe aos governadores dos estados e ao do DF a criação desses conselhos. Então, lei estadual e lei distrital vai regulamentar algumas atividades deste conselho aqui, do Conselho Penitenciário, não é do Nacional. E eu tenho um conselho da comunidade, Gilberto, tá, irmão? Quando você falar em conselho da comunidade, o que você já tem que pensar? São representantes da sociedade que vão opinar, que vão participar, colaborar de algum modo pelo processo ressocializador. Na obra do mestre Júlio Fabrini Mirabete, na sua obra de execução penal, a que eu tenho, que é do ano de 88, antes da Constituição, e é tão atual como se fosse hoje, lá diz, ele afirmando que Miguel Reale Júnior, um dos maiores nomes do direito brasileiro, dizia que a participação da sociedade no processo de ressocialização do apenado está ligado ao quê? Está ligado à chamada o sopro de liberdade, que foi o termo que ele usou na obra, que seria um sopro de liberdade a participação da sociedade. Então, conselhos. Eu tenho um Conselho Nacional da Política Criminal, Direito Penal, Ciência Dogmática,
aquela que busca punir, né? Ela coloca um dever ser. Criminologia, ciência que etiológica, estudo das causas do crime. Política criminal é uma ciência que vai criar normativa a respeito do combate ao controle do crime. Olha a diferença, tá? Ficar de olho nisso aí. Então, beleza. Artigos. Conselho Nacional de Política Penitenciária está no 62. O Conselho Penitenciário está no 69. E o Conselho da Comunidade, ele está no artigo 80, tá? Lá no artigo 62, quando ele trata do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele já informa que a sede deste conselho é na capital da República, então hoje Brasília, né? E é subordinada ao MJ. É isso que vale, é o que está aqui. Grande professor Ronaldo Paiva, um parceiro, um cara, um exímio, de uma didática, de uma elegância. Eu vou comprar um terno desse ainda, Paiva, para mim, tá? Vamos aí, Felipe, vamos para dentro. Olha só, então o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é esse órgão em âmbito federal da União, ele tem sede na capital da República e é subordinado ao Ministério da Justiça. Ponto. Já o Conselho Penitenciário é um conselho, um órgão consultivo, fiscalizador da execução penal. Então ele serve para consulta e bem como fiscaliza a execução penal. Legal. Já o Conselho da Comunidade, o CAPT, ele não trouxe uma definição genérica do que seria o conselho. Ele já traz o seu colegiado, a sua composição. E agora eu vou falar da composição. Eu trouxe a introdução de cada conselho. Agora a gente vai para a composição. No Conselho Nacional, por força do artigo 63, a composição são de 13 membros, designados por ato do ministro da Justiça. Tranquilo. Dentre professores, profissionais das áreas de direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e da área dos ministérios da área social. Então, gente, se eu estou falando de um conselho, um colegiado que vai debater os problemas criminais na sociedade, se eles vão debater esses problemas criminais, o que você tem que estar de olho? É porque ele precisa de cientistas. Ninguém melhor do que um professor de direito penal, processual penal, estudioso da área penitenciária, criminologia, sociologia, filosofia, assistência social, tá aqui órgãos dos ministérios da área social, para que entendam o fenômeno crime. O crime tem uma face dolorosa, ele assusta a sociedade, e isso diz a criminologia. Ó, estamos aqui com a Ávila Pereira, estamos junto, querida. Seja bem-vinda, tá? E aí, Ávila, eu estou falando aqui sobre um colegiado chamado Conselho de Política Criminal e Penitenciária, um órgão no âmbito da União, que ele é sediado em Brasília, beleza, subordinado ao Ministério da Justiça, e tem seus membros escolhidos dentre 13 pessoas, que são os membros desse conselho, tranquilo, por ato do Ministro da Justiça. São professores de direito penal, processual penal, penitenciário, ciências correlatas e também da área social. Por que isso? Porque eu preciso estudar o fenômeno do crime. E para estudar essa situação, eu preciso de profissionais que atuam nesse campo. Um advogado criminalista, um promotor, um juiz. Mas aquele que é professores, cientistas. Né? Pode ser um advogado, pode ser um juiz, pode ser um promotor? Pode, desde que ele seja professor. Tranquilo? O Esdarley na área, meu ex-chefão lá meu coordenador de plantão, guerreiro, coordenador ali, lida diretamente na área também da ressocialização, só que de adolescentes infratores, né? Lá do núcleo de atendimento inicial. Então já ficou a mensagem. São 13 membros no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, são designados pelo Ministro da Justiça, e este conselho é subordinado ao MMJ. Ponto. Agora vamos para o conselho que está no âmbito estadual ou do DF. A composição do Conselho Penitenciário. O Conselho Penitenciário é integrado por membros nomeados pelo governador de estado do DF e do território.
Nós não temos territórios aqui, então, do Estado e do DF. Mas aqui também cita territórios. Dentre os professores e profissionais da área de direito penal, processual, penitenciário, ciências correlatas, bem como os representantes da comunidade. Então, lá na União, no Conselho de Política Criminal e Penitenciária, são 13 atos de designação do ministro da Justiça e subordinado ao MJ. Aqui não. Aqui o governador que nomeia, mas o público a ser nomeado em ambos os conselhos são professores da área penal, processual penal, ciências correlatas, ok? Para atuação nesse campo. Legal. E aqui diz que a legislação federal e a legislação estadual vai regular o funcionamento do Conselho Penitenciário, tá? O Conselho de Política Criminal e Penitenciária, ele já recebeu regulamentação legislativa aqui, inicialmente na LEP, mas surgem várias portarias do MJ para estar normatizando a atuação desses profissionais. Então, o Conselho de Política Penitenciária é subordinado ao Ministério da Justiça. Quem designa os membros, os 13 membros, são designados pelo Ministro da Justiça. Aqui no Conselho Penitenciário é diferente. É o governador de estado ou do DF ou de território que nomeia. O grupo de pessoas envolvidas sempre vão nas mesmas linhas. Professores de direito penal, processual penal e correlatas. Legal. Agora no Conselho da Comunidade. O Conselho da Comunidade haverá em cada comarca. O que é uma comarca, gente? Comarca é uma área territorial onde um juiz de direito exerce a jurisdição. Ele diz o direito no caso concreto. Estou até feliz e fico empolgado, mandar um abraço pro colega nosso, né, chamado aí entre nós lá, Ricardinho, que era agente socioeducativo e se tornou analista na ABIN, tá? E recentemente saiu da ABIN e agora encontra-se como magistrado lá no estado de Minas Gerais, né? Aprovado no concurso de juiz. Então o cara mostrou que é mostrão, é bom mesmo e tal. E tá lá, ele vai para uma comarca. A comarca é a área onde ele vai dizer o direito, no caso concreto. Um companheiro nosso lá, socioeducativo, estudou conosco aqui no IESB de Ceilândia, juiz de direito em Minas Gerais. Lá da minha turma, lá do IESB de Ceilândia, a gente teve uma galera boa lá, boa sorte. Leandro, hoje é delegado federal, Máximo Dom, que é agente federal, Daniel Fernandes, oficial aqui da PMDF, Adson, agente de polícia, outros colegas se tornaram advogados e a gente vai caminhando. Não pode parar não, estudando e vai crescendo, todo mundo junto. Então, galera, quando falar que vai haver um conselho, haverá em cada comarca, que é aquela área territorial onde o juiz diz o direito no caso concreto, beleza, onde tem sua jurisdição, um conselho da comunidade composto no mínimo, haverá um, mas ele tem um quantitativo mínimo. Não haverá mais de 1, 2, 3, haverá um, e ele no mínimo possui um representante da associação comercial, um representante advogado designado, né, indicado pela seção da OAB, um defensor público designado pelo defensor público geral e um assistente social escolhido pela delegacia do Conselho, delegacia seccional do Conselho Nacional dos Assistentes Sociais. O que você tem que saber? Conselho da Comunidade. Então ele buscou na associação comercial. São os comerciantes, o comércio, o empresariado sofre muito com a questão criminal. Então é importante eles debaterem isso. O advogado, ele é essencial à justiça, então não tem nem por onde fugir, né? Então ele foi instado a participar desse debate, juntamente com quem? Juntamente com o assistente social e com o defensor público, porque o defensor público ele defende aquele hipossuficiente e, sobretudo, a defesa dos direitos humanos. E como a gente sabe que tem muito problemas relacionados ao sistema penitenciário, então esse é o Conselho da Comunidade. Resumo: Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Esse conselho aqui funciona no âmbito da União Nacional. Ele tem os membros designados, né, por ato do ministro da Justiça, e ele é subordinado ao Ministério da Justiça. Possui 13 membros.
Já o Conselho Penitenciário é o Estado e o DF, que vai nomear os membros. Legislação federal ou estadual trata sobre esse conselho. Os integrantes, tanto do Conselho do Estado, do COPEN, do Conselho Penitenciário, quanto do Conselho de Política Nacional Penitenciária, de ambos os conselhos, são professores de direito penal, processual penal, matéria correlata. Ok? Legal. A diferença é quem designa e quem nomeia. Ponto. Esse aqui trabalha a política pública no campo da criminologia e também no campo penitenciário. Já o Conselho Penitenciário ele tem um papel mais fiscalizador, mais incisivo dentro da execução penal. E já o Conselho da Comunidade ele tem um papel de auxiliar a execução penal. Vocês vão perceber aqui agora, tá? E aqui no parágrafo único do artigo 80, que trata do Conselho da Comunidade, ele diz o seguinte: ele informa que na falta dessa representação de advogado, de assistente social, de defensor, o juiz da execução que vai escolher, tá bom? Beleza. Tempo de mandato, procuração, cumprir uma função, um munus público. O mandato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária são de 2 anos. E ele é renovado 1/3 a cada ano, tá? É um mandato de 2 anos, só que eu tenho as suas renovações a cada ano, 1/3 eu troco. Então eu pego ali 4, né? 4 de 13, mais ou menos, e vou trocando anualmente, 1/3 vai saindo, eu vou trocando. Então, mandato de 2 anos, renovado 1/3 a cada ano. Ponto. Já o mandato do Conselho Penitenciário, que é aquele nomeado pelo governador, ele tem uma duração de 4 anos, ok? E já o Conselho da Comunidade, ele não trouxe a lei, não trouxe um período de mandato, ok? Fique de olho nisso aí. Qual a incumbência, qual a função desses conselhos? O Conselho Nacional de Política Criminal, no artigo 64, ele informa que no exercício das suas atividades incumbe propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção de delito, administração da justiça criminal e execução das penas e da medida de segurança. Então ele vai organizar a execução da pena e da medida, analisando questões de prevenção ao delito, de ressocialização, de possibilidade de um sistema melhor. Essa é a ideia. Ele também, no inciso 2, vai contribuir para elaborar planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo metas e prioridades para a política criminal e penitenciária. Então nós teremos o Plano Nacional de Política Criminal e essa é a ideia. Inciso 3. Vai promover uma avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. O que é o sistema de política, o sistema criminal? Polícia, todinha, Justiça, Ministério Público, temos toda unidade ali onde está cumprindo pena ou medida de segurança. Tudo isso entra dentro do sistema criminal, o chamado sistema de justiça criminal, ok? No inciso 4 diz o seguinte, que ele vai estimular e promover a pesquisa criminológica. Beleza. Temos mais outros incisos aqui abaixo, mas como os outros 2 conselhos só vão até 4 incisos, a gente vai matar o que vai em linha reta em cada um, diferenciando um do outro, e a gente depois continua só com o que é do Conselho de Política Criminal, beleza? Então vamos lá. O Conselho de Política Criminal, ele propõe diretrizes de política criminal no inciso 1. Lá no Conselho Penitenciário, aquele que o governador que indica, beleza? Ele vai emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada as hipóteses de indulto com base no estado de saúde. Então, o que ele quis dizer? Ele vai emitir um parecer sobre o indulto, sobre a comutação de pena. Comutar a pena é aquela soma das penas ali para chegar num quanto. Quando ele diz do indulto, o indulto é aquela figura que a gente tem lá na lei de crimes hediondos, inclusive diz que é insuscetível de graça, anistia e indulto, que a Constituição não fala em indulto, tá? A graça, né? O indulto é um tipo de graça, né? A graça, ela é individual, o indulto é coletivo.
esse indulto humanitário é tido por questões de saúde. Não confundir com o SUSIS humanitário, a suspensão da pena por questões de saúde, que é o indulto. O cara vai ser livre, decreto presidencial, ele vai liberar. Não tem o tal do indulto natalino? É esse aqui que ele está falando. Só não vai poder tratar o Conselho Penitenciário se for um indulto que trate de questões de saúde. Esse indulto humanitário, só o juiz da execução, ok? E já no Conselho da Comunidade, no seu primeiro inciso, qual a sua função? É de, pelo menos, mensalmente, tá? Mensalmente, ele vai o quê? Visitar os estabelecimentos penais, tá bom? Então ele vai visitar a penitenciária, a casa de abergada, vai visitar a colônia agrícola, né? O industrial, o patronato, ok? Então ele vai estar visitando esses locais, tá joia? No inciso 2 do Conselho de Política Criminal, diz o seguinte, que ele vai contribuir para a elaboração dos planos nacionais, a gente já falou. Já no inciso 2 do Conselho Penitenciário, diz que vai inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. Ó, no conselho da comunidade, ele visita com a ideia colaborativa, tá? E já o Conselho Penitenciário, ele inspeciona, a ideia é fiscalizatória, tá? Fica de olho nisso aí, para você não rodar disso aí. Tranquilo? E já no inciso 2 do Conselho da Comunidade, ele vai entrevistar os presos, conversar com os presos sobre o que está acontecendo ali dentro. No inciso 3 do Conselho de Política Criminal e Penitenciária, diz que vai promover uma avaliação periódica do sistema, ok? No inciso 3 do Conselho Penitenciário, que é aquele que o governador nomeia, diz que vai apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao conselho anterior, ao Conselho de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos. Então, tudo que é feito pelo COPEN, ele remete ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é o CNPC, não, CNCP, né? Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ok? Esse conselho, inclusive, ele faz parte do mecanismo de combate à tortura que surge numa lei de 2013. Está lá o conselho como parte disso aí, beleza? Olha só, no inciso 3 aqui do Conselho da Comunidade, ele fala o seguinte, que ele vai apresentar relatório mensal ao juiz da execução. Ó, o relatório é no primeiro trimestre de cada ano, remetido pelo COPEN ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E já o relatório do Conselho da Comunidade é para o juiz da execução. Tranquilo? Thalita Marques está aí, Thalita que vai fazer o AGP, hein, Thalita? A gente está falando sobre os conselhos existentes dentro da LEP. O Conselho de Política, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho Penitenciário, que é no âmbito estadual e do DF, e também o Conselho da Comunidade, que também anda no âmbito estadual e do DF, tá bom? E aí o que a gente está dizendo? O Conselho, o COPEN, ele apresenta no primeiro trimestre um relatório do que aconteceu no ano anterior ao Conselho Nacional de Política Criminal. E o relatório do Conselho da Comunidade é ao juiz da execução penal. Cuidado com esses relatórios. No inciso 4 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vai estimular e promover uma pesquisa criminológica. O que é a pesquisa criminológica? É a pesquisa que vê a causa do crime. Né? Ele vai estudar uma ciência etiológica, ele vai entender a causa do crime, diferente do direito penal, que se você comete o crime, ele te dá uma resposta para isso. Já a criminologia, ela quer fazer uma pesquisa por que o cidadão é criminoso, por que o homem é delinquente. Nós temos uma obra, né, do Lombroso, que ela é conhecida ele é conhecido como o pai da criminologia por sua obra O Homo Delinquente. Essa obra, o homem delinquente, ele dizia que o homem tinha um perfil, um parâmetro que surgiu depois do seu genro Henrico Ferri, informando o chamado criminoso nato. O cara já nascia com a cabeça grande, cor negra, braços grandes, é tipo eu aqui, ó. Eu já era bandido na cabeça dele. Na cabeça dele já era ladrão. Entendeu? Era o criminoso nato. Então, a criminologia, ela cresceu. Hoje ela estuda a vítima. Ó, a criminologia estuda o crime, o criminoso, a vítima e a reação social
quanto a essa figura criminosa. Eu tenho 4 vertentes, 4 elementos no estudo da criminologia, beleza? Então, criminologia não se confunde com direito penal e não se confunde com política criminal. Isso tu tem que guardar para a tua prova. Criminologia estuda o crime, direito penal aplica as penas quando alguém incorre no crime, e a política criminal vai estudar a criação dos crimes, ok? Beleza. No inciso 4 do Conselho Penitenciário, ele diz que ele vai supervisionar o patronato. O patronato é o estabelecimento penal que possui como morador como habitante prisional, o preso do regime aberto, né? Então ele não é bem um morador, né? O patronato guarda ou recebe o preso em regime aberto. Essa que é a ideia, beleza? Bem como ele também vai supervisionar a assistência ao egresso. Aquele cara que sai dos estabelecimentos penais, ele receberá, por exemplo, o cara está lá trancado, cumprindo pena, regime fechado. Saiu, ele tem por até 1 ano o acompanhamento de assistentes sociais, ok? E ele tem por até 2 meses permitido uma renovação desses 2 meses, havendo uma declaração do assistente social que acompanhou, dizendo que ele se propôs, ele foi bem na tentativa de arrumar emprego, só não conseguiu, poderá receber por 2 meses, em casos excepcionais mais 2, o que? Alimentação e alojamento, ok? Beleza? Ele tem essa jogadinha aí por egresso, beleza? E quem também é considerado egresso, o que está em livramento condicional pelo tempo, né, no período de prova, que é o que restar da pena